Olá, bom dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 11 de junho. Está começando o Câmara ao Vivo. Eu quero a sua companhia até às 9 horas da manhã. Hoje você fica por dentro do que foi destaque na sessão plenária. Tem também uma audiência pública da Comissão de Saúde sobre os profissionais de enfermagem. E mais, a Câmara Municipal de Manaus recebe motociclistas por aplicativo para debater sobre a regulamentação da categoria. É agora no Câmara ao Vivo. Um ótimo dia para você que está nos acompanhando aqui pela TV Câmara. Aproveito para te fazer aquele convite de sempre. Siga a gente nas nossas redes sociais, @Câmara Municipal Manaus, é o nosso Instagram, já está aparecendo aqui na sua tela. E tem também o @Câmara de Manaus, o nosso canal no YouTube, onde também estamos ao vivo todos os dias com informações aqui do Parlamento Municipal em primeira mão para você. E a gente já começa esta edição trazendo detalhes da sessão plenária, a última da semana, que deve começar logo mais. Por isso eu converso ao vivo com o repórter Michael Douglas, que já está no plenário. Bom dia para você, Michael. Bom dia, Priscila, bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara e também quem nos acompanha aí pelo YouTube, né? Nossos internautas. Priscila, a sessão de hoje começa a partir das 9h15, né? Essa que será a 48ª sessão ordinária aqui no plenário Adriano Jorge, da Câmara Municipal de Manaus. Lembrando que como é quarta-feira, esta é a última sessão ordinária que temos aqui dentro da Câmara Municipal de Manaus. Os trabalhos retornam na semana que vem. Lembrando, é importante lembrar que como funciona as sessões ordinárias de segunda e quarta-feira. Teremos um pequeno expediente, né? Os vereadores já estão chegando, já estão se inscrevendo, né? Marcando sua presença e se inscrevendo no pequeno expediente, que é esse momento mais aberto, onde eles podem falar sobre todos os tipos de assunto, né? Que eles precisam, que eles querem falar. Depois desse momento, nós seguimos para as votações, né? Começando com os projetos de lei. Lembrando que na sessão de segunda-feira nós tivemos a votação apenas de projetos de lei de autoria do Poder Executivo, que falam aí a respeito da recomposição salarial de servidores, né, servidores municipais, de uma série de pastas. Esses projetos foram aprovados em primeira discussão na segunda-feira e devem retornar aqui para uma segunda discussão. Se forem aprovados na segunda discussão, esses projetos já são encaminhados para a sanção do prefeito de Manaus. Esses são alguns dos projetos que devem ser votados na sessão de hoje, mas também temos projetos de outros vereadores, né? Os projetos feitos por eles, além dos projetos da mesa diretora. Entre esses projetos, é bom destacar alguns que não foram votados na segunda-feira por conta do tempo mesmo, que o debate a respeito desses projetos de lei do Poder Executivo, da recomposição salarial, precisavam de mais tempo, né? De um debate mais amplo, e os vereadores fizeram isso, e alguns projetos não foram votados e que devem voltar para a sessão de hoje para serem votados, como por exemplo o projeto de lei do vereador Sérgio Baré, né, que aí cria um programa de diretrizes e objetivos de política pública para o diagnóstico e tratamento de escoliose em crianças e adolescentes em Manaus, além também de instituir aí criar a campanha Junho Verde, né, que visa aí a conscientização a respeito da escoliose. É um dos assuntos que devem ser tratados aqui durante a sessão pelo vereador Sérgio Baré, que atua muito dentro da área da saúde. Outro projeto de lei importante a ser deliberado durante a sessão de hoje, que deve ser deliberado, é de autoria do vereador Eduardo Alfaia, né, que é o líder do prefeito aqui na Câmara Municipal de Manaus. Esse projeto dele aí institui um programa municipal de fortalecimento da produção agrícola, comercial e agroindustrial nas zonas rurais do município de Manaus, falando aí um pouco sobre a agricultura familiar, um tema importante também sendo trazido aqui para a Câmara Municipal de Manaus. Esses são alguns dos projetos de lei que devem ser deliberados durante a sessão plenária desta quarta-feira. Além desses projetos, nós temos também a votação das indicações e também das moções e os requerimentos. Requerimentos também que levam uma boa parte da sessão, onde os vereadores debatem os requerimentos, os pedidos que eles são feitos à Prefeitura de Manaus, a maior parte deles. Lembrando que esses projetos e tudo que acontece aqui na Câmara Municipal de Manaus, você não perde nada assistindo à sessão plenária, tá? Sessão plenária a partir das 9h15, ao vivo na TV Câmara e também pelas redes sociais, canal no YouTube, Rádio Câmara. Não perde nada de tudo que acontece aqui dentro do plenário. Priscila, esse é o panorama da sessão desta quarta-feira. Lembrando, a 48ª sessão ordinária desta legislatura, 19ª, e também
a última sessão desta semana. Eu volto com você no estúdio. Agora você acompanha como foi a sessão plenária dessa terça-feira aqui na Casa Legislativa. Vamos ver. A sessão desta terça-feira contou com a entrega de certificados para 8 policiais militares que fazem parte do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do Amazonas. A homenagem, de autoria do vereador Coronel Rosses, se deu por conta da maior apreensão de drogas realizada no dia 1º de junho, sendo a maior da história do estado. De acordo com o propositor da proposta, a entrega das medalhas é uma justa homenagem a quem faz a segurança pública do Amazonas. Durante a homenagem, o coronel Alisson Lima destacou o trabalho da Polícia Militar do Estado, que resultou na apreensão de 6,5 toneladas de drogas no início deste mês. Então a gente observa que essa atuação deles é uma atuação realmente que tem que ser aplaudida. Como foi dito aqui pelo coronel Rossi, eles não estão atrás de aplausos, e também não estão atrás de reconhecimento. Eles fazem o trabalho deles porque é a missão deles, é a missão do Caveira. E nós observamos esse reconhecimento por parte da sociedade, e isso aí nos traz também um pouco aí de reconhecimento, de alegria por parte aí dos nossos policiais militares. Então, o nosso vereador Coronel Rossi, a todos os vereadores da casa, o nosso muito obrigado e agradecimento aí do Coronel Clint, nosso comandante-geral. Além do propositor da homenagem, vários vereadores usaram a tribuna para darem parabéns aos militares que fazem frente na guerra contra o tráfico de drogas no estado. Vejo na missão deles aquilo que a gente sempre fala também: missão dada, missão cumprida. E aí não tem meio termo. O princípio da obediência também é muito presente nesse grupamento. Sabe o que quer e vai até as últimas consequências. Está numa linha tênue ali entre a vida e a morte no combate diário contra o crime. Grandes combatentes. Então, quero inicialmente parabenizar. Eu sei que é uma homenagem muito justa, como o coronel falou, às vezes é pouco, mas a Câmara Municipal de Manaus, a Assembleia Legislativa, a gente precisa prestar esse reconhecimento a cada um de vocês e dizer simplesmente muito obrigado, porque na hora que o bicho aperta, na hora que o bicho pega, são vocês que vão para o front. Então, muito obrigado, pessoal. Parabéns. Essas homenagens são necessárias agora. Esse reconhecimento desse trabalho é necessário agora para que isso sirva de estímulo para que esses homens possam continuar lutando, arriscando suas vidas para combater o crime. E quando a gente fala de combater o crime, nós falamos de preservação da vida, dos nossos filhos, dos nossos netos, combater o tráfico principalmente, e são essas pessoas que estão na linha de frente. Chegou a hora da gente dar aquela voltinha por Manaus para ver como é que está o trânsito em alguns pontos da cidade. Essas imagens são da Avenida Djalma Batista, mostrando a movimentação em tempo real. Imagens do Centro de Cooperação da cidade. Do lado direito do seu vídeo, o motorista que está saindo da região central em direção aos bairros de Manaus, trânsito fluindo tranquilamente. E do lado esquerdo do seu vídeo, um movimento mais intenso de veículos, né? Estamos aí em horário de pico, então naturalmente em algumas regiões da capital esse fluxo é um pouquinho maior. A Djalma Batista, no caso, que é uma das principais avenidas da capital, que liga diversos bairros e principalmente pontos comerciais. Por conta disso, tem essa movimentação mais intensa. O lado esquerdo é o motorista que está indo em direção ao Centro Histórico de Manaus. Com essas imagens, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, eu trago detalhes da audiência pública dos profissionais de enfermagem. É já já. Você está num restaurante e vê aquele aviso: a comida deixada no prato será cobrada. Você sabia que essa prática é considerada abusiva? Tem lei para isso. A chamada taxa de desperdício é ilegal e os bares e restaurantes não podem obrigar os clientes a pagar pela comida que não consumiu. Se for constatada a cobrança indevida, o restaurante deve devolver o dobro do valor ao cliente. Confira mais nas redes sociais da TV Justiça. Você também pode ser um educador e ajudar a prevenir a mononíase no Brasil. Aqui é o Minuto Sanidade Vegetal
levando a defesa agropecuária até você. Compartilhe seu conhecimento, utilize os nossos materiais, mensagens de texto, voz, cartazes e vídeos, para ensinar os seus colegas, amigos, familiares e vizinhos sobre a importância e prevenção dessa doença. Seu uso é livre e você pode imprimir ou transmitir através de suas redes sociais e grupos de conversa. Seja um multiplicador de conhecimentos e de boas práticas na produção vegetal. Precisamos do apoio de todos para evitar que a monilíase se espalhe no nosso país e, principalmente, que chegue às propriedades com cultivo de cacau e cupuaçu. Não queremos que a monilíase destrua pomares inteiros, como acontece em outros países. Você que produz ou tem algumas plantas de cacau ou cupuaçu no seu quintal, pode fazer toda a diferença. Agora que você já sabe, faça a sua parte. Informe as suspeitas e não transporte frutos. É preciso conhecer para combater. Ministério da Agricultura, Pecuária, Governo Federal, União e Reconstrução. Agora que você já sabe, faça a sua parte. Informe as suspeitas e não transporte os frutos. É preciso conhecer para combater. Ministério da Agricultura e Pecuária, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, alimento ultraprocessado é aquele com aditivos que a gente não usa normalmente na nossa cozinha, como corantes, espessantes e umectantes. A dica é evitar esses produtos e preferir alimentos naturais ou com menos processamento. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha TV e Rádio Câmara. É o maior país do mundo, com uma área de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados e uma população de 144 milhões de habitantes. A Rússia é tão grande que tem territórios na Europa e na Ásia. O parlamento russo é bicameral. O Conselho da Federação corresponde ao Senado e a Duma estatal à Câmara dos Deputados. Quanto ao poder executivo, é exercido pelo presidente, que indica o primeiro-ministro, que deve ser aprovado pelo parlamento. A Rússia atual é herdeira do Império dos Czares e da União Soviética, superpotência comunista que desapareceu em dezembro de 1991. O seu Câmara ao Vivo já está de volta e agora o assunto é mobilidade urbana, mais precisamente sobre transporte. A audiência pública realizada na tarde dessa terça-feira aqui na Casa Legislativa tratou da atuação dos profissionais de enfermagem na capital. A audiência, que fez alusão ao Dia da Enfermagem, reuniu profissionais da área, representantes de sindicatos e autoridades municipais. Entre os principais temas debatidos estão o piso salarial nacional, a carga horária dos profissionais e a necessidade urgente de reconhecimento da categoria. O objetivo foi ouvir os profissionais da enfermagem para levar suas demandas ao debate legislativo. Assuntos relacionados à saúde de quem cuida também foi pauta na reunião. Essas questões se tornaram ainda mais evidentes após a pandemia da Covid-19. A gente percebeu que após a pandemia começou a surgir vários problemas de comportamental, de ansiedade, síndrome de pânico de alguns profissionais de enfermagem desde então. Então a gente precisa também trabalhar essa valorização da saúde mental desses profissionais, da qualificação desses profissionais, e mesmo porque
Essa exaustão do trabalho é porque ele pega 1, 2, 3 empregos para ter uma remuneração adequada para manter o sustento da família. Então, se a gente conseguir, dentro desse escopo, uma remuneração adequada, com certeza ele não vai ter uma exaustão e nem vários empregos como é atualmente. Também participaram da reunião a vereadora professora Jaqueline e o parlamentar Rosivaldo Cordovil. A sessão foi presidida pelo vereador Zé Ricardo. Os próximos passos devem incluir a elaboração de projetos de leis voltados para o reajuste salarial da categoria e a realização de reuniões com outras entidades ligadas à saúde, visando construir soluções efetivas para os profissionais que estão na linha de frente do cuidado com a população. Parlamentares da Câmara Municipal de Manaus receberam nesta terça-feira representantes da categoria de motociclista por aplicativo para falar das soluções para a regulamentação da atividade aqui na capital. O encontro, conduzido pelo líder do prefeito, o vereador Eduardo Alfaia, teve como objetivo debater o projeto de lei de autoria do vereador Rodinei Ramos, que visa regulamentar os serviços de motociclismo em Manaus. A proposta visa oferecer mais segurança e organização ao setor. A reunião contou com a presença de representantes da categoria e de membros da 8ª Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade da Câmara Municipal, em um momento que destacou a escuta ativa do Legislativo às demandas da população. Estava vendo, ao nosso entendimento, um ruído de comunicação com relação a essa emenda, esse projeto de lei do vereador Rodinei Ramos. Contudo, o próprio vereador se dispôs a retirá-lo de tramitação na casa, para que, juntos, a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da cidade de Manaus recebesse um grupo de representantes deles, que estarão falando em nome de toda a classe, de toda a categoria, e nós vamos juntos discutir um projeto de lei benéfico a eles, aquilo que seja construído ouvindo a essa categoria. O vereador Rodinei Ramos, autor do projeto, ressaltou que o texto ainda passará por ajustes e que novas alternativas serão analisadas para garantir que a regulamentação atenda às reais necessidades dos trabalhadores. O projeto a gente vai tirar de pauta para entrar nessa discussão, para a gente ver até onde a gente chega. Mas existe a lei federal que diz que para trabalhar numa moto, para carregar passageiro, tem que ser maior de 21 anos, tem que ter 2 anos na categoria A, tem que ter o curso do mototáxi, ou do motofrete, ou do motoboy, que é o mesmo curso, e também a moto, que é de 125 a 300 cilindradas, e mais o colete. Então não existe hoje uma lei federal em cima da categoria A. E aí a gente se comprometeu aqui em sentar com eles, dialogar para ver o que pode fazer. O serviço de moto por aplicativo tem ganhado espaço como uma alternativa rápida e acessível para o transporte na cidade de Manaus. E para atender às necessidades dos motociclistas dessa categoria, é fundamental a construção de políticas públicas que considerem a realidade desses profissionais e o papel essencial que desempenham na mobilidade urbana da cidade. E o que eu posso dizer é o seguinte, que aqui ninguém vai sem possibilidade de trabalhar, após uma reunião que nós tivemos, o compromisso que os vereadores ali presentes e os que não puderam estar ali também fizeram um compromisso com a gente, que ninguém vai sem possibilidade de trabalhar. Após a reunião desta terça, o projeto seguirá com novas audiências públicas para ampliar o debate com a população e buscar soluções que possam amparar os usuários do serviço e também os profissionais da categoria. Vamos dar mais um giro por Manaus para ver como é que está o trânsito em outros pontos da cidade. Essas imagens ao vivo mostram a movimentação na Boulevard Álvaro Maia, avenida que dá acesso aos bairros da Cachoeirinha, aos bairros Adrianópolis. Trânsito tranquilo nesse momento. Do lado esquerdo é o motorista que está fazendo a conversão para ir no sentido Cachoeirinha, Adrianópolis, e também o motorista que está saindo do bairro Praça 14, por exemplo, e está indo em direção à zona oeste da capital amazonense, como por exemplo o bairro da Compensa. Movimentação tranquila para este horário nesse ponto da capital amazonense. Com essas imagens, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta eu trago detalhes sobre um projeto de lei que tramita aqui na casa e que pretende instituir o Festival do CSU do Parque 10 em patrimônio cultural. Eu volto já já, não sai daí.
Enquanto a humanidade enfrenta a tríplice crise ambiental, mudança do clima, poluição e perda de biodiversidade, a Amazônia é fonte de esperança para todo mundo. Mas a floresta precisa de cuidado. E principalmente, as pessoas que mantêm a floresta viva precisam de cuidado. São 29 milhões de pessoas que habitam os mais de 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Legal brasileira. A ONU se uniu ao Brasil por meio do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal e do Governo Federal para lançar um fundo de apoio ao desenvolvimento sustentável da Amazônia. O Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia vem se somar às iniciativas nacionais para apoiar a geração de alternativas econômicas que beneficiem as populações mais vulneráveis da região e ajudem a proteger o meio ambiente. É uma oportunidade para que o interesse internacional pela Amazônia se materialize em ações concretas, em 8 linhas estratégicas. Geração e compartilhamento de dados, educação, capacitação e empregabilidade, cidades e comunidades sustentáveis, mobilização do setor financeiro, economia circular e consumo sustentável, serviços ambientais, capacidades institucionais, pesquisa e inovação. Vamos construir um futuro digno e sustentável para a Amazônia e o planeta, sem deixar ninguém para trás. Somente em 2024, mais de 300 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em Manaus. E a principal causa foi a imprudência. Para um trânsito mais seguro, todos devem fazer a sua parte. Condutor, respeite as sinalizações de trânsito. Não avance o sinal vermelho. Obedeça aos limites de velocidade e não use celular ao dirigir. Pedestre, fique atento e atravesse sempre na faixa. Sua atitude tem consequência no trânsito. Respeite a vida. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. 7 de setembro. Às margens do Ipiranga, Dom Pedro deu o grito da independência há exatos 200 anos. Mas como foi que isso aconteceu mesmo? Pedro de Alcântara tinha 23 anos. Desde que seu pai, o rei Dom João VI, havia voltado para Portugal, Pedro era o regente do Brasil. Viajava vários dias pelo estado de São Paulo. Ele seguia com uma pequena comitiva pela mesma estrada que atravessava a Serra do Mar. No meio da tarde de 7 de setembro, o seu grupo foi alcançado por 2 mensageiros enviados pela esposa de Dom Pedro, a princesa Leopoldina, e pelo ministro José Bonifácio. As cartas que recebeu falavam da chegada de tropas portuguesas para atacar o Rio de Janeiro e incentivavam o príncipe a tomar uma atitude. Dom Pedro ficou furioso e disse para o grupo que o seguia: independência ou morte! A partir dali, o Brasil se tornou um país independente e Dom Pedro virou nosso primeiro imperador. Com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a República Popular da China é um dos membros fundadores do Grupo BRICS. Seu território é de aproximadamente 9 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. A China teve um invejável crescimento econômico nas últimas décadas. É hoje a segunda economia do planeta, sendo considerada a fábrica do mundo. Com uma cultura milenar, a China se tornou um país socialista em 1949. Desde então, é liderada pelo Partido Comunista Chinês. O Congresso Nacional do Povo representa o poder unificado e conta com quase 3 mil membros, sendo o maior corpo legislativo do mundo.
O seu Câmara ao Vivo já está de volta. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realiza a Semana de Acessibilidade e Inclusão. Vinícius Noronha tem os detalhes. Durante o evento, aberto ao público, será oferecido o serviço de cadastramento e solicitação das carteiras de identificação da pessoa com deficiência e da pessoa com transtorno do espectro autista, documentos que garantem a prioridade no atendimento e o reconhecimento de direitos em serviços públicos e privados. O atendimento ocorrerá das 8 ao meio-dia, por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio. Para a solicitação, são exigidos documentos pessoais. A programação completa está disponível no Instagram, @TREAmazonas, com inscrição no link da bio. Agora você confere um projeto de lei que pretende declarar o arraial do Centro Social Urbano do Parque 10 como patrimônio cultural de natureza material e imaterial de Manaus. Acompanhe na reportagem. É mês de junho, o mês das festividades juninas. E em Manaus, temos um dos maiores festivais que celebra essa época, o Festival do Centro Social Urbano do Parque 10 de Novembro. Mas você sabe da origem deste evento? Vamos te contar agora. O Arraial do Parque 10 é um dos festejos juninos mais tradicionais da capital amazonense. Com mais de 40 anos de existência, o evento traz apresentações de quadrilhas, comidas típicas, parque de diversões e muito mais. É um legado histórico que, de geração em geração, representa tradições e costumes. Realizado anualmente na primeira quinzena de junho, o festival não só atrai visitantes, mas fomenta a economia e o turismo local, proporcionando oportunidades para os moradores e o comércio ali existente. A valorização de eventos culturais como esse impulsiona a economia de forma sustentável e inclusiva. Pensando nisso, a Câmara Municipal de Manaus tramita o projeto de lei, de autoria do vereador Gilmar Nascimento, que declara o festejo como patrimônio cultural de natureza material e imaterial de Manaus. De acordo com o projeto, o reconhecimento visa preservar e valorizar as tradições culturais da comunidade do bairro, a inclusão social e o fortalecimento da identidade cultural local, buscando incentivar a participação da população nas atividades culturais e folclóricas. O projeto toma o número 112/2025 e, quando aprovado, seguirá para a sanção do Executivo Municipal. E olha, o Festival Folclórico do Parque 10 segue até o dia 6 de julho, com programação diária a partir das 7 horas da noite, tá? A entrada é gratuita. Muito obrigada pela sua companhia. O Câmara ao Vivo termina aqui. Lembrando que hoje, no fim da manhã, tem o Depois do Plenário e eu trago um resumo do que foi destaque na sessão plenária desta quarta-feira para você. Acompanhe a gente. Até mais.